Saúdo a cada um de meus amados irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, neste dia maravilhoso, mais um dia de bênção e vitória, venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de vocês. E hoje estarei abençoando vocês com a continuação dessa nossa pequena série que tem por tema Quem era esse verbo? Quem era esse verbo? E a base desse nosso pequeno estudo se encontra em João, capítulo 1, versículo 10, Bíblia em linguagem de hoje, que está escrito: A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Primeira pergunta: a palavra estava aonde? De acordo com esse verso, no mundo. Segundo, essa palavra era o que? Duas alternativas. Alternativa A era a palavra que saía da boca de Deus, ou alternativa B era símbolo de alguém. Alternativa A era a palavra que saía da boca de Deus, ou B era símbolo de alguém. Então, de acordo com o João capítulo 1, versículo 1, Bíblia em linguagem de hoje, nós temos aí uma resposta clara que não era a palavra que saía da boca de Deus, mas era símbolo de alguém, certo, amados? Terceiro, quem era essa pessoa? João capítulo 1, verso 10 ao 12 e o verso 14, Bíblia em linguagem de hoje. Então, de acordo com esses textos, a palavra nos revela que essa pessoa era o nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta pergunta: aonde mais João continua confirmando que essa palavra era Jesus e não a palavra que saía da boca de Deus? Então ele continua confirmando em Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao verso 13, Bíblia em linguagem de hoje. Então ali ele confirma claramente, e olha que está escrito lá em Apocalipse 19, verso 11 e o verso 13, e o que está escrito assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Glória a Deus. Olha que maravilha, né, amados? Então esse cavaleiro montado no cavalo branco, que se chama Fiel e Verdadeiro, né? Nós vimos ali o próprio João, lá no capítulo 1, verso 4 e o 5, ele realmente afirmando que esse cavaleiro é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é a fiel testemunha verdadeira, certo, amados? E aqui nós vemos essa confirmação, ele confirmando que essa testemunha fiel e verdadeira que estava montado neste cavalo branco, amados, se chamava de o Verbo de Deus. Olha só, né? Então, esclarecendo aquilo que realmente eu passei para vocês, que realmente verbo significa palavra, e que aquela palavra ela é apenas uma simbologia do que o que aquela palavra representava. Exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então era apenas símbolo, a palavra era símbolo de Jesus, não que fosse a palavra que saísse dos lábios de nosso Deus, mas era a palavra que representava o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está a confirmação clara, e esses textos eles podem ser lidos na tradução da Bíblia Almeida Revista Atualizada, tá, amados? Vamos para a quinto. Esse princípio que João declarou era o princípio da existência de Jesus. Esse princípio que João declarou era o princípio da existência de Jesus. Que princípio? Aquele registrado lá em João capítulo 1, verso 1, onde diz: no princípio era a palavra. Então esse princípio era o princípio da criação de Jesus, ou seja, foi a partir daquele momento que Jesus teve o seu início. Então vamos ver o que realmente os outros textos eles nos esclarecem com referência
a esse assunto maravilhoso. Epístola de João, capítulo 1, verso de 1 ao verso 3, Bíblia Linguagem de hoje. Então a palavra nos traz uma resposta que realmente esse princípio da qual João se tratava não era o princípio da existência de Cristo, tá, amados? Não era o princípio da existência de Cristo. Ou seja, não foi naquele momento que Cristo passou a existir. Ou seja, Cristo já existia muito antes desse tempo. Olha que interessante, está escrito assim, lá em 1 Epístola de João, capítulo 1, verso 1, Bíblia Linguagem de hoje, está escrito: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Olha que maravilha, né? Então ali João ele testifica que realmente ele dava testemunho a respeito desta palavra, né? A respeito da palavra da vida, né? Aonde realmente eles viram e realmente eles tocaram realmente nesta palavra, eles conviveram com esta palavra. Olha que interessante, por isso que lá o texto, ele apresentando em um dos seus versos, o que ele afirmou, né? Que diz lá, 1 verso 10 de João, que a palavra estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Então esta palavra, ela conviveu com os discípulos, né? Que é exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos para a sexta pergunta, que nesse princípio Jesus já existia ou ele passou a existir nesse momento? Nesse princípio Jesus já existia ou ele passou a existir nesse momento? Certo? João 1, capítulo 1, verso 1, 1 João capítulo 1, verso 1, Bíblia Linguagem de hoje. Então, como eu acabei de passar para vocês o detalhe explicativo, tá, amados? Que realmente esse princípio não era o princípio da existência de Cristo, porque Cristo já existia antes desse princípio, tá, amados? Ele já existia antes desse princípio. E olha aqui que o texto de João capítulo 1, verso 1, na Bíblia Linguagem de hoje está escrito: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Olha só o texto esclarecedor, tá, amados? Então, afirmando que esta palavra já existia antes desse princípio, né? Então, esse princípio não era o princípio da existência de Cristo. Por quê? Porque ele já existia antes desse princípio. E esse princípio trata-se a respeito da criação de todas as coisas, né? Então houve aí o surgimento das coisas. Então Jesus ele existiu muito antes dessas coisas, certo, amados? Então glória a Deus, creio de coração que Jesus já nos abençoou maravilhosamente com esse maravilhoso esclarecimento desse quinto estudo. E com certeza, queridos, se assim o Senhor me conceder a oportunidade, amanhã com certeza estarei aí passando para vocês o próximo estudo. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade. Amém.